Internado em estado delicado, Faustão surpreende médicos, enfermeiros e até sua própria família ao fazer um pedido incomum no hospital. O que parecia ser apenas um momento íntimo e reservado, logo se transforma em uma cadeia de revelações, que abalam os bastidores da televisão brasileira e expõem verdades guardadas há décadas. Em meio a despedidas, reconciliações e memórias esquecidas, a última vontade de Faustão pode mudar para sempre a maneira como o público vê seu ídolo e o legado que ele deixará. O corredor do hospital particular em São Paulo estava incomumente silencioso naquela tarde abafada de domingo. Nem mesmo o burburinho das enfermeiras ou os passos apressados dos médicos podiam ser ouvidos com clareza. No fim do corredor, a porta do quarto 309 permanecia entreaberta, como se até ela soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Lá dentro, deitado sobre lençóis brancos que contrastavam com o tom avermelhado de sua pele cansada, estava Fausto Silva, o Faustão, o comunicador que, por décadas, ocupou as salas de estar dos brasileiros com sua voz inconfundível. Agora encarava o teto em silêncio. Ao lado da cama, uma enfermeira jovem, de semblante respeitoso, observava os sinais vitais no monitor. Sabia quem era o homem ali deitado, mas evitava tratá-lo com o frenesi típico dos fãs. O médico responsável por ele, Dr. Álvaro, entrou calmamente, segurando uma plaqueta. "Boa tarde, Fausto. Como o senhor está se sentindo hoje?" perguntou com suavidade. Faustão virou o rosto devagar, os olhos ligeiramente inchados, mas atentos. "Deu outro R. Será que dá para chamar minha esposa um minuto?" Mas só ela, ninguém mais. A enfermeira olhou para o médico, que assentiu. Com discrição, ela saiu em silêncio. Minutos depois, Luciana surgiu no quarto. Seus passos hesitantes não escondiam a preocupação. Sentou-se ao lado do marido, segurando a mão dele com delicadeza. "Olha, amor, quer me dizer alguma coisa?" Faustão respirou fundo. "Quero que você me prometa uma coisa. Quando eu não estiver mais aqui, você vai precisar procurar uma pessoa. Vai encontrar um envelope guardado na segunda gaveta do meu escritório. Mas só abre depois que eu me for." Luciana arregalou os olhos. "Fausto, não fala assim. Você vai sair dessa. Já venceu coisa pior." Ele sorriu, com aquele mesmo sorriso sereno que usava no palco antes de uma piada inesperada. "Dessa vez é diferente, Lu. Eu tô em paz. Mas tem uma história que precisa ser contada. Uma verdade que nunca tive coragem de dividir com o mundo. Agora chegou a hora." Antes que ela pudesse perguntar mais, ele fechou os olhos lentamente. Não dormiu. Apenas virou o rosto novamente, em direção à janela. Lá fora, o céu começava a escurecer, e uma leve garoa começava a cair sobre a cidade. Naquele instante, um capítulo secreto da vida de Faustão começava a emergir e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. O corredor do hospital particular em São Paulo estava incomumente silencioso naquela tarde abafada de domingo. Nem mesmo o burburinho das enfermeiras ou os passos apressados dos médicos podiam ser ouvidos com clareza. No fim do corredor, a porta do quarto 309 permanecia entreaberta, como se até ela soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Lá dentro, deitado sobre lençóis brancos que contrastavam com o tom avermelhado de sua pele cansada, estava Fausto Silva, o Faustão, o comunicador que, por décadas, ocupou as salas de estar dos brasileiros com sua voz inconfundível. Agora encarava o teto em silêncio. Ao lado da cama, uma enfermeira jovem, de semblante respeitoso, observava os sinais vitais no monitor. Sabia quem era o homem ali deitado, mas evitava tratá-lo com o frenesi típico dos fãs. O médico responsável por ele, Dr. Álvaro, entrou calmamente, segurando uma plaqueta. "Boa tarde, Fausto. Como o senhor está se sentindo hoje?" perguntou com suavidade. Faustão virou o rosto devagar, os olhos ligeiramente inchados, mas atentos. "Deu outro R. Será que dá para chamar minha esposa um minuto?" Mas só ela, ninguém mais. A enfermeira olhou para o médico, que assentiu. Com discrição, ela saiu em silêncio. Minutos depois, Luciana surgiu no quarto. Seus passos hesitantes não escondiam a preocupação. Sentou-se ao lado do marido, segurando a mão dele com delicadeza. "Olha, amor, quer me dizer alguma coisa?" Faustão respirou fundo. "Quero que você me prometa uma coisa.
Quando eu não estiver mais aqui, você vai precisar procurar uma pessoa. Vai encontrar um envelope guardado na segunda gaveta do meu escritório. Mas só abre depois que eu me for. Luciana arregalou os olhos. Fausto, não fala assim. Você vai sair dessa. Já venceu coisa pior. Ele sorriu, com aquele mesmo sorriso sereno que usava no palco antes de uma piada inesperada. Dessa vez é diferente, Lu. Eu tô em paz. Mas tem uma história que precisa ser contada. Uma verdade que nunca tive coragem de dividir com o mundo. Agora chegou a hora. Antes que ela pudesse perguntar mais, ele fechou os olhos lentamente. Não dormiu. Apenas virou o rosto novamente, em direção à janela. Lá fora, o céu começava a escurecer, e uma leve garoa começava a cair sobre a cidade. Naquele instante, um capítulo secreto da vida de Faustão começava a emergir e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. 2 dias se passaram, desde aquele pedido enigmático, no quarto 309. Faustão continuava internado, estável, mas com um olhar distante, como se parte dele já tivesse atravessado para outro lugar. Luciana, por sua vez, não conseguia tirar da cabeça o que ele havia dito. A segunda gaveta, o envelope e, acima de tudo, a tal história que precisava ser contada. Sabia que aquele homem guardava segredos, todo mundo guarda, mas o tom dele havia sido diferente. Não era um capricho, nem drama. Era um pedido de despedida. Naquela manhã, vencida pela inquietação, ela entrou no escritório de Faustão, o mesmo onde ele revisava roteiros e escrevia pensamentos que raramente compartilhava. O cômodo tinha cheiro de papel antigo e madeira envernizada. O sol atravessava as frestas da persiana e iluminava a parte da estante, onde prêmios, fotos antigas e um relógio de parede marcavam as horas com o tic-tac implacável do tempo. Ela foi direto à mesa. Abriu a primeira gaveta. Canetas, remédios, para pressão, cartões de visita. A segunda. Hesitou antes de puxar. Quando finalmente abriu, encontrou o envelope, pardo, antigo, e com o nome escrito à mão na frente. Para ser aberto por Luciana, somente após minha partida. As mãos dela tremiam. Por um momento, pensou em abrir ali mesmo, mas a frase escrita com a letra curva e firme de Fausto a fez recuar. Somente após minha partida. Sentou-se na poltrona ao lado e ficou olhando para o envelope como quem encara uma porta que ainda não tem coragem de abrir. Quem seria a tal pessoa que ela deveria procurar? Seria algo sobre o passado dele, antes da fama. Um filho. Uma dívida. Um amor mal resolvido. A mente dela começou a vagar e, pela primeira vez desde o casamento, sentiu que, talvez não conhecesse completamente o homem com quem dividira a vida. Ela guardou o envelope na bolsa, trancou a gaveta novamente e saiu do escritório. Precisava voltar ao hospital, mas no fundo, uma dúvida se insinuava em sua mente. E se aquela verdade mudasse tudo o que ela sabia sobre Fausto? E se o pedido misterioso não fosse apenas sobre alguém, mas sobre ela mesma? Naquela noite, de volta ao hospital, sentada ao lado dele que dormia sob sedação leve, Luciana acariciou o rosto do marido e sussurrou: "Seja lá o que for, Fausto, eu vou descobrir, mas só se você quiser que eu descubra." Ele não respondeu, mas pela primeira vez em dias, uma lágrima escorreu dos olhos fechados do apresentador. Na manhã seguinte, Luciana acordou mais cedo do que o habitual. Dormira pouco, inquieta, com a cabeça cheia de possibilidades. Enquanto tomava um café, amargo e quase frio, pegou novamente o envelope guardado na bolsa. Ficou olhando para ele como se esperasse que ele se abrisse sozinho, revelando seu conteúdo, sem que ela precisasse quebrar a promessa. Mas então, algo a incomodou. E se fosse algo urgente? E se o pedido de Faustão estivesse ligado a alguém que precisava de ajuda agora? E se houvesse tempo envolvido e ela estivesse, por respeito, perdendo esse tempo? Decidiu que não abriria o envelope ainda, mas iria procurar pistas por conta própria. O escritório de Faustão não era apenas o lugar onde ele trabalhava. Era também onde ele guardava sua vida em gavetas, caixas e pastas etiquetadas. Ela voltou lá. Dessa vez, não foi à gaveta, mas ao armário baixo, do lado esquerdo da escrivaninha.
Era onde ele guardava arquivos antigos. Abriu uma das pastas marcadas com o ano de 1993, a época em que Faustão ainda fazia o Perdidos na Noite e estava em ascensão na Globo. Entre contratos, roteiros e cartas de fãs, encontrou uma pasta azul, sem identificação. Quando a abriu, uma foto desbotada caiu no chão. Luciana a pegou com cuidado. Era a imagem de Faustão, mais jovem, com cabelo mais escuro e rosto mais magro. Ao lado dele, havia um menino de uns 9 ou 10 anos. Os dois estavam abraçados, sorrindo, em frente a uma casa simples de madeira, com uma cerca quebrada ao fundo. O curioso é que, no verso da foto, estava escrito a caneta: Jardim Helena, Zona Leste. Março, 1993. Luciana franziu a testa. Aquele menino nunca o tinha visto. E Fausto jamais falara sobre ele. Folheando a pasta azul, encontrou uma carta escrita com letra infantil. Tio Fausto, obrigado por me ajudar naquele dia. Nunca mais ninguém fez isso por mim. Quando eu crescer, vou ser igual ao senhor. Daqui uns anos, eu volto, prometo. Assinado, Renan, 10 anos. Luciana sentiu um frio subir pela espinha. Renan. Quem era esse menino? Por que Fausto nunca falou dele? E por que a carta e a foto estavam escondidas por tantos anos? Ela voltou para o hospital decidida. Assim que Faustão acordasse, ia perguntar diretamente sobre Renan. Mas quando entrou no quarto, ele não estava mais lá. A cama estava arrumada, as máquinas desligadas, a poltrona vazia. Seu coração disparou. Correu até a recepção. Onde está o paciente Fausto Silva, do quarto 309? A recepcionista levantou os olhos, assustada. Não te avisaram? Ele foi levado para a UTI durante a madrugada. O estado dele piorou. Luciana sentiu o chão sumir sob os pés e, pela primeira vez, entendeu que talvez aquele envelope não fosse apenas um pedido de revelação, mas um chamado para encontrar alguém, antes que fosse tarde demais. Luciana saiu do hospital, com os olhos marejados e a cabeça latejando. O som dos carros e das buzinas parecia abafado, como se o mundo estivesse em pausa e ela caminhasse em câmera. Lentas. Faustão, agora na UTI, não poderia responder às perguntas que estavam começando a queimar dentro dela. E o envelope, fechado na bolsa, parecia pesar o triplo do normal. Cada passo dela ecoava como um desafio. Descobrir antes que fosse tarde. Entrou no carro e ficou parada por alguns segundos com as mãos no volante. A imagem da foto desbotada e o nome Jardim Helena não saíam de sua mente. Sabia vagamente que se tratava de um bairro periférico da zona leste de São Paulo, mas nunca tinha estado lá. Abriu o celular, digitou o nome no mapa e observou os caminhos possíveis. Renan. Menino. Anos 90. Jardim Helena. Tudo parecia vago demais, até improvável. Mas algo no rosto do garoto, na forma como olhava Faustão na foto, com admiração e amor, a fez acreditar que ali havia verdade. Ligou o motor. Cruzou avenidas movimentadas, avenidas marginais. Subiu ladeiras, passou por conjuntos habitacionais com fachadas desbotadas, crianças brincando com bolinhas de gude na calçada, senhoras sentadas à porta observando o movimento. Quando finalmente chegou ao bairro, o coração acelerou e estacionou o carro e caminhou pelas ruas com a foto na mão. Perguntava às pessoas mais velhas: com licença, a senhora já viu esse menino? Ele morava aqui nos anos 90. Alguns apenas balançavam a cabeça. Outros olhavam com curiosidade, mas não reconheciam. Um senhor de boné e bigode branco olhou com mais atenção. Isso aí parece o moleque que morava com a dona Dalva. Uma casa que caiu no deslizamento do morro em 95. O menino sumiu depois daquilo. Nunca mais ninguém ouviu falar dele. Chamava Renan mesmo, acho. Luciana sentiu um calafrio. A casa caiu e ele desapareceu. O homem assentiu. Dizem que ele sobreviveu. Um homem com dinheiro apareceu por aqui um tempo depois. Colocou o menino num carro preto e foi embora. Dizem que era um apresentador de televisão. Mas ninguém sabe se é verdade ou lenda. Ela não tinha mais dúvidas. Faustão havia resgatado aquele menino e provavelmente o mantivera sob algum tipo de proteção ou distância. Mas por quê? Ela voltou para o carro, sentou-se no banco com a respiração ofegante e tirou o envelope da bolsa.
Seus dedos tremiam. Talvez não pudesse mais esperar. Talvez o que estava ali dentro fosse a única peça que faltava para completar aquele quebra-cabeça. Mas, antes que pudesse abrir, o celular tocou. Era o hospital. Atendeu no mesmo segundo. Dona Luciana? É do Hospital Sírio. O estado do seu marido se agravou. É melhor a senhora vir agora. A mão dela ficou gelada. O envelope caiu no banco do passageiro. E naquele instante, ela soube. Tinha muito pouco tempo. Luciana chegou ao hospital dirindo como se o tempo estivesse desmoronando atrás dela. Entrou correndo pela recepção, atravessou os corredores frios com o coração aos pulos e subiu os andares rumo à UTI, sem sequer esperar o elevador. Ao chegar na porta do setor restrito, foi recebida por Dr. Álvaro, que, com semblante tenso e voz contida, disse: "Ele está consciente, mas fraco. Está perguntando pela senhora." Luciana assentiu com a cabeça e seguiu o médico pelo corredor iluminado por luzes brancas que mais pareciam cirúrgicas do que humanas. Cada passo ecoava em seu peito. Não era apenas a pressa, era o peso do que estava por vir. Quando entrou no quarto isolado, encontrou Faustão deitado, com o oxigênio, pálido, mas com os olhos abertos. Havia cansaço ali, mas também uma lucidez serena que ela conhecia bem. Era o mesmo olhar que ele tinha antes de entrar ao vivo. Nos momentos em que precisava tomar decisões difíceis, ela se aproximou e segurou sua mão. "Fausto." Fui até o jardim." Helena disse, com a voz embargada. "Encontrei a foto. A carta do Renan. Vi o lugar. Vi a cerca quebrada. O senhor da vila lembra dele." Ele piscou devagar. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho. "E eu precisava que você soubesse." Sussurrou. "Renan foi como um filho para mim. Mas nunca pude assumir." Luciana apertou mais forte sua mão. "Por quê?" Faustão olhou para o teto por alguns segundos, lutando contra a dor no peito e nas lembranças. "Porque naquela época, se soubessem que eu ajudava um menino da favela, iam transformar tudo num escândalo. Diziam que era golpe de imagem. Que eu queria mídia. Eu só queria salvar ele. A mãe morreu. O pai batia. Eu não podia deixar ele ali. Peguei e coloquei num colégio interno. Paguei tudo. Nunca deixei faltar nada. Mas pedi para ele não procurar a imprensa. Não me chamar de pai. Nem de amigo." Luciana chorava em silêncio. Ele obedeceu. Sumiu do mundo. Seguiu a vida dele. Mas eu nunca esqueci. E agora? Eu queria reencontrar ele. Antes de ir. Queria pedir perdão. Por ter cuidado tanto, e ao mesmo tempo, tão de longe. Ela tirou o envelope da bolsa e mostrou para ele. "Está aqui. Seu pedido, o que tem dentro." Faustão fechou os olhos por um momento. Uma carta com o endereço. E a verdade toda. "Eu escrevi para ele. Você só precisa entregar." Luciana encostou a testa na dele, com carinho e dor. "Eu prometo, Fausto. Eu vou encontrar o Renan. E ele vai saber que você nunca o abandonou." Faustão respirou fundo, mais aliviado, e com os olhos ainda abertos, murmurou: "Obrigado, Luciana, por não me julgar, por me amar mesmo com os meus silêncios." Ela beijou sua testa. "Sempre, Fausto. Até o fim." Naquele instante, os batimentos no monitor começaram a desacelerar. A equipe médica se aproximou em silêncio. E Luciana, de mãos dadas com o homem que o Brasil inteiro amava, sentiu algo que o público jamais entenderia completamente: a despedida íntima de um homem que passou a vida ouvindo os outros. E que, no fim, só queria ser ouvido também. O velório de Faustão foi grandioso. Como não poderia deixar de ser. Reuniu artistas, políticos, colegas de emissoras concorrentes, técnicos de bastidores, fãs e até gente que jamais o conhecera pessoalmente, mas sentia como se tivesse perdido um parente próximo. A comoção tomou conta do país. Manchetes exaltavam sua trajetória, os momentos icônicos, as frases célebres, os gestos generosos fora das câmeras. Mas Luciana, no meio de tudo aquilo, parecia flutuar em outra dimensão. Cumprimentava os amigos, aceitava abraços, ouvia palavras de consolo, mas sua mente estava em outro lugar. Na bolsa, junto ao peito, carregava o envelope que agora já estava autorizado a ser aberto. E dentro dele, ela sabia, estava a missão que Faustão deixara para ela,
A última ponte entre ele e o passado que guardara as 7 chaves na manhã seguinte ao enterro, quando a casa estava vazia e o silêncio voltara a dominar os corredores. Luciana sentou-se sozinha no escritório dele como tantas vezes fizera antes, mas agora sentia que ele nunca mais entraria por aquela porta. Abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia firme de Faustão. Renan, meu filho, eu passei a vida te observando de longe. Vi você crescer, estudar, formar-se. Vi quando virou homem, mas nunca pude me aproximar. Não por vergonha de você, mas por covardia minha. Tive medo de misturar o homem público com o homem privado. Medo de te atrapalhar, medo de ser um escândalo, que te prejudicasse. Mas agora, eu não tenho mais tempo. E se essa carta chegou até você, é porque eu já parte. Saiba que você foi, sim, parte do que me tornou quem eu fui. Não importa se o mundo nunca soube. Você sempre soube. E agora, quero que o mundo saiba também. Se quiser me perdoar, estarei em paz. Se não quiser, eu entendo. Mas nada vai apagar o amor que sente por você todos esses anos. Com carinho eterno, Fausto Corrêa da Silva. Junto à carta havia um pequeno papel com um nome completo e um endereço escrito à mão. Renan Nogueira da Silva, Rua Arlindo Ribeiro, número 87, Campo Belo, São Paulo. Luciana levou as mãos ao rosto. A confirmação estava ali. Renan era filho de Faustão. E por algum motivo, talvez pela complexidade, pela pressão da carreira, ou pelo medo, ele jamais assumira publicamente. Mas agora, cabia a ela fazer o que ele não conseguiu: entregar aquela carta. Respirou fundo, pegou as chaves do carro e saiu em silêncio. Sabia que a conversa que teria a seguir não mudaria o passado, mas poderia mudar para sempre o futuro de um homem que, por décadas, carregou um pedaço de Faustão dentro de si sem saber o quanto era amado. A manhã estava nublada quando Luciana chegou ao bairro do Campo Belo. As ruas eram tranquilas, arborizadas, com casas de portões baixos e muros decorados por eiras e samambaias penduradas. O bairro, de classe média alta, tinha uma atmosfera pacata e quase afetiva, muito diferente da imagem que ela imaginara quando ouvira o nome Renan pela primeira vez. Seguiu devagar com o carro até encontrar o número 87. Parou em frente à residência. Uma casa térrea, simples, porém bem cuidada, com o jardim organizado, cortinas brancas nas janelas e um carro popular estacionado na garagem. Era o tipo de lar que emanava dignidade e discrição. Luciana desceu do carro com a carta nas mãos, sentiu o coração batendo forte, como se cada passo a aproximasse, não apenas de Renan, mas também de um acerto de contas com o passado de Fausto, um passado que agora, de alguma forma, também era dela. Tocou a campainha. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Um homem de cerca de 40 anos apareceu. Moreno claro, cabelo curto, barba por fazer, olhos profundos e desconfiados. Havia algo no semblante dele, talvez o jeito de franzir a testa ou a forma com que sustentava o olhar, que imediatamente lembrou a Luciana o próprio Faustão. Pois não? Perguntou o homem, educado, mas contido. Luciana respirou fundo. Você é o Renan Nogueira da Silva? Ele assentiu, curioso. Sou eu, sim. Por quê? Ela estendeu a carta com as duas mãos. Eu sou Luciana, esposa do Fausto Silva, o Faustão. Ele me pediu para entregar isso pessoalmente. É uma carta que ele escreveu para você. Renan congelou. Não se mexeu. Os olhos dele tremiam, mas o corpo ficou estático, como se algo dentro dele tivesse sido atingido sem aviso. Faustão, repetiu, quase num sussurro. O apresentador. Luciana assentiu, emocionada. Sim, ele faleceu há 2 dias. E essa carta foi escrita por ele, antes de partir. É sobre o passado de vocês, sobre algo que ele nunca teve coragem de dizer em vida. Renan pegou a carta com mãos trêmulas, mas não a abriu ali. Ficou olhando para ela como se estivesse diante de uma revelação que não conseguia ainda aceitar. Seus olhos marejaram. Ele lembra de mim? Luciana sorriu, com lágrimas nos olhos. Mais do que você imagina. Nunca te esqueceu. Nunca deixou de acompanhar sua vida. Só não teve coragem de ser pai? Renan abaixou os olhos. Respirou fundo. Quer entrar? Disse, abrindo um pouco mais a porta.
Luciana assentiu, entrando devagar. Aquela casa, até minutos antes anônima, agora era o elo que uniria um dos maiores nomes da televisão brasileira ao capítulo mais íntimo e oculto de sua vida. O reencontro, mesmo póstumo, estava prestes a começar. Renan preparou 2 cafés fortes e os serviu em xícaras simples. A cozinha era pequena, aconchegante, com cheiro de lavanda e de vida cotidiana. Luciana observava em silêncio, enquanto ele apoiava os cotovelos sobre a mesa, com a carta ainda fechada nas mãos. A tensão estava no ar, mas não era hostilidade, era hesitação. O peso do que poderia estar ali dentro parecia maior do que ele estava pronto para carregar. Você sabia? Ele perguntou, ainda olhando para o envelope. Luciana balançou a cabeça, com honestidade. Até 2 semanas atrás, não. Ele nunca falou de você. Nunca mostrou a foto. Nunca nada. Mas no hospital, ele pediu que eu te encontrasse. Me mostrou o caminho com poucas palavras, e eu fui juntando os pedaços. Foi só depois que encontrei a foto de vocês dois que entendi que havia algo muito maior por trás do silêncio dele. Renan assentiu, ainda sem coragem de abrir a carta. Seus olhos estavam marejados, mas sua voz permanecia firme. Quando eu era criança, ele apareceu como um raio de luz. Minha mãe tinha morrido, meu pai sumido no mundo, e eu dormia em um quarto emprestado, nos fundos da casa de uma vizinha. Um dia, esse homem apareceu. Um sujeito grande, com voz grossa e sorriso fácil, me levou para comer um lanche e me perguntou o que eu queria da vida. Eu disse que queria estudar, sair dali. Ele não disse nada. Só voltou 2 dias depois com um carro preto e uma mochila nas costas. Me levou embora. Eu nem sabia o nome dele. Completo, Luciana ouvia, emocionada. Ele me colocou num colégio em Sorocaba. Pagou tudo. Roupas, livros, até psicólogo. Mas tinha uma condição. Eu não podia procurá-lo. Não podia dizer nada a ninguém. Ele dizia que aquilo era só entre nós dois. E que eu entenderia um dia. Eu nunca entendi. Até agora. Renan, enfim, quebrou o lacre da carta. Abriu com cuidado, como se tocasse em algo sagrado. Conforme lia, os olhos dele foram se enchendo de lágrimas. Primeiro silenciosas, depois pesadas. E por fim, ele chorou. Chorou como quem guardou tudo por tempo demais. Luciana esperou. Quando ele terminou, dobrou a carta novamente com cuidado e a encostou no peito. Ele dizia, na carta, que me amava, como um pai ama um filho, que teve medo de me prejudicar, que se arrependeu de ter me deixado viver sem respostas, mas que nunca me deixou de lado. Ele sabia até que eu tinha me formado em letras, que hoje eu dou aula numa escola pública, que tenho uma filha de 8 anos. Ele sabia tudo, disse Luciana, emocionada. Ele acompanhava de longe, guardava os boletins que você postava no Facebook, dizia que você era sua maior vitória. Renan riu em meio ao choro. É engraçado, o Brasil inteiro conhecia o Faustão. Mas só agora eu tô conhecendo o Fausto. Silêncio. Luciana segurou a mão dele. Ele me pediu para te entregar a carta. Só isso. O resto é seu. Você decide o que fazer com essa verdade agora. Renan assentiu. Eu não sei o que vou fazer. Mas eu sei o que vou dizer para minha filha. Que o avô dela era o homem mais corajoso e mais medroso que já existiu. Que ele errou tentando acertar. Mas que, no fim, tentou consertar o que importava. Luciana sorriu. Isso já é muito. É mais do que muitos conseguem. O sol começava a sair atrás das nuvens. E naquele instante, entre memórias, arrependimentos e promessas não ditas, um novo capítulo se iniciava não para Faustão, mas para aqueles que ainda estavam aqui, tentando entender e orar o legado deixado por ele, longe das câmeras, onde moram as verdades mais profundas. Os dias que se seguiram foram uma mistura intensa de encontros, reflexões e decisões que nunca haviam sido antecipadas. Luciana e Renan passaram horas conversando, abrindo portas antigas que estavam seladas há décadas, descobrindo pontos em comum que iam além do sangue, memórias, valores, sonhos. Renan contou como a ausência de Faustão o afetara ao longo
da vida, as dúvidas que o atormentavam e a força que encontrou para seguir em frente mesmo sem um pai presente. Luciana dividiu lembranças que tinham ficado escondidas, histórias de bastidores da televisão, mas também episódios pessoais que mostravam um lado humano, imperfeito, do ícone que o Brasil conhecia. Mas nem tudo era fácil. Renan trazia consigo cicatrizes profundas, a dúvida, o medo do julgamento e o receio de como a sociedade e sua própria filha poderiam reagir à revelação. Ele sabia que a notícia repercutiria, que jornais e redes sociais iriam se agitar. E mais do que isso, ele tinha medo do impacto emocional para sua filha, uma criança que ainda não entendia, porque o avô nunca esteve presente. Uma tarde, sentados no jardim da casa, Luciana perguntou: "Você pensa em tornar pública essa história?" Renan suspirou, olhando para o céu cinzento que anunciava chuva. "Não sei se o mundo está pronto para isso. Talvez nem eu esteja. Mas sei que não quero mais esconder quem eu sou. Se isso significa ser filho do Faustão, então que seja. Quero que minha filha cresça sabendo da verdade." Luciana sorriu, sentindo um misto de orgulho e tristeza. "Você é um homem corajoso, Renan." E ele, de algum jeito, também. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, algo mudou no ar. A verdade que Faustão tentara esconder havia emergido não como uma bomba, mas como um convite para a aceitação e o amor, uma última lição do apresentador, que agora descansava em paz. A notícia da existência de Renan, filho de Faustão, começou a se espalhar discretamente entre amigos próximos e familiares, mas não demorou para que os rumores vazassem para os meios de comunicação. No Brasil, onde a vida dos famosos é frequentemente um espetáculo público, a revelação causou um misto de surpresa, curiosidade e, em alguns casos, julgamento. Renan, que até então levava uma vida simples como professor de escola pública, viu seu nome se tornar notícia nacional da noite para o dia. Sua filha, que mal entendia o que estava acontecendo, precisou ser protegida do assédio das redes sociais. Luciana, por sua vez, foi um pilar constante, orientando-o com calma e firmeza para que enfrentasse aquele novo capítulo com dignidade. Meio à tempestade midiática, Renan recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz calma e respeitosa. "Renan, aqui é Marcos, produtor do programa onde seu pai trabalhou por anos. Gostaríamos de te convidar para falar sobre sua história." Ele respirou fundo. A oportunidade era, ao mesmo tempo, assustadora e necessária. "Estou disposto", respondeu. "Quero contar a verdade, do meu jeito." E naquele dia, enquanto o sol se punha, Renan olhou para a filha e prometeu a si mesmo que honraria o legado do pai, não como um homem famoso, mas como alguém que lutou contra seus próprios fantasmas, para fazer o que achava certo. E assim, a história que Faustão tentou esconder por anos começava a ser contada para o Brasil, não como escândalo, mas como uma lição de amor, coragem e perdão. O dia da entrevista no programa em que Faustão brilhou por décadas finalmente chegou. Renan sentia o coração apertado, um misto de nervosismo e esperança. O estúdio estava decorado com simplicidade, mas carregava a energia daqueles que tinham ouvido e visto tantas histórias ao longo dos anos. Quando as câmeras começaram a gravar, Renan foi recebido com carinho pela equipe de produção e pelo apresentador, que sabia da importância daquela conversa. O público, em sua maioria, assistia curioso, esperando entender o lado desconhecido daquela história que vinha surpreendendo o Brasil. Renan começou contando sobre sua infância, as dificuldades, a ausência dos pais e o dia em que Faustão apareceu para mudar sua vida. Falou da carta, do pedido para manter segredo e do peso que carregou durante todos esses anos. Com voz firme, ele disse: "Ser filho do Faustão não me define. Ele foi uma parte da minha vida, importante e complexa, mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou professor, pai e alguém que acredita na força da verdade." A entrevista emocionou espectadores. Muitos se identificaram com a dor da ausência paterna, com a busca por identidade e com o desafio de recomeçar. Após a transmissão, Renan recebeu centenas de mensagens de apoio. Entre elas, uma ligação especial. Era Luciana. "Você foi incrível", disse ela, com a voz embargada. "Acho que o Fausto teria muito orgulho." Renan sorriu, sentindo o peso daquela frase. "Espero que sim. Agora, posso finalmente seguir em frente."
E com essa entrevista, o capítulo oculto da vida de Faustão deixava de ser um segredo, tornando-se uma história de humanidade que tocaria muitos corações pelo país. A entrevista de Renan tinha reverberado por todo o Brasil, e as ondas dessa revelação ainda se espalhavam quando ele decidiu dar um passo importante: abrir o diálogo com os familiares de Faustão. Muitos deles não sabiam da existência dele, e o silêncio que cercava esse segredo criava uma distância dolorosa entre as gerações. Luciana acompanhou Renan em uma visita à casa da irmã de Faustão, Dona Marissa, uma mulher de olhar sereno e voz doce, que recebeu os dois com um abraço caloroso, mas cheio de emoção contida. Fausto sempre foi um homem complexo, disse ela, sentando-se com cuidado no sofá. Carregava muitas coisas dentro de si e nem sempre sabia como dividir com a gente. Quando soube de você, Renan, meu coração se partiu. Mas hoje, vendo vocês aqui, sinto que parte da nossa família se completa. Renan sentiu lágrimas escorrerem, enquanto apertava a mão dela. Eu só queria que ele soubesse que nunca o esqueci, que não guardo mágoas. Só amor e perguntas. Marissa sorriu com um brilho nos olhos. E ele também, Renan. Por isso escreveu aquela carta. Ele quis que a gente entendesse, que perdoasse e que seguíssemos juntos, apesar dos erros. A conversa prosseguiu, trazendo à tona memórias, histórias e até risadas. Por mais que as feridas ainda existissem, ali havia espaço para a cura. Luciana percebeu que aquela verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de unir e transformar. E naquele momento, naquele pequeno apartamento no coração de São Paulo, uma família começava a se reencontrar, desatando os nós do passado com coragem e esperança. Nos dias seguintes à visita, Luciana e Renan mantiveram contato constante com Dona Marissa e outros familiares próximos de Faustão. Aos poucos, as paredes que o silêncio e o tempo haviam construído começaram a ruir, dando lugar a encontros, telefonemas e conversas sinceras. Renan sentiu-se acolhido pela família que antes parecia distante e desconhecida. Eles não apenas aceitavam a história dele, mas o viam como parte legítima daquele clã, alguém que carregava um legado mesmo que diferente do que sempre imaginaram. Em uma dessas reuniões, em uma tarde ensolarada, no jardim da casa de Marissa, Renan compartilhou uma das memórias mais marcantes que havia guardado durante a infância. O dia em que Faustão o levou para ver a televisão pela primeira vez. Era uma lembrança simples, mas carregada de significado. Lembro que ele me levou ao estúdio, me apresentou a algumas pessoas e eu me senti importante, como se fosse mais do que um garoto da favela. Aquele momento me deu esperança e, de certa forma, me salvou. Luciana observava, emocionada, vendo que Renan encontrava ali um espaço para cura e aceitação. Apesar das cicatrizes que o passado deixou, a família encontrava força no presente, no amor que finalmente começava a ser compartilhado sem segredos ou medos. E assim, capítulo a capítulo, o que parecia uma história marcada por silêncio e afastamento se transformava em uma jornada de redenção, perdão e, sobretudo, humanidade, com o reencontro de Renan à família e a revelação da história ao público. Um novo capítulo se abriu na vida daqueles que amavam Faustão, mas que só agora começavam a entender a complexidade do homem por trás da fama. Renan decidiu que queria usar essa experiência para algo maior. Ajudar outras pessoas que enfrentavam situações semelhantes, filhos esquecidos, segredos familiares. A busca por identidade, inspirado pela coragem do pai, ele iniciou um projeto social voltado para jovens em situação de vulnerabilidade na zona leste de São Paulo, onde ele mesmo crescera. A iniciativa oferecia aulas de reforço escolar, apoio psicológico e oficinas culturais, tudo com o objetivo de dar voz e esperança a quem sentia que o mundo havia esquecido. Luciana apoiava cada passo, sentindo que, de certa forma, aquela missão era a maneira mais verdadeira de honrar Faustão, não pela fama, mas pelo impacto real na vida das pessoas. Enquanto isso, nas redes sociais, os fãs e admiradores do apresentador compartilhavam histórias e mensagens que mostravam o quanto ele tinha feito por trás das câmeras, silenciosamente, longe dos holofotes. Renan, ao receber uma mensagem emocionada de um jovem que participava do projeto, percebeu que, finalmente, aquela história havia alcançado seu propósito mais profundo: transformar dor em luz,
silêncio em voz, ausência em presença, e assim, a voz de Faustão ecoava, não mais apenas nos palcos e telas, mas nos corações daqueles que encontravam forças para seguir adiante. Com o projeto social ganhando força, Renan sentia que, finalmente, estava encontrando seu propósito. Mas havia uma parte da sua história que ainda precisava ser resolvida. A conversa que ele sempre adiara com aqueles que viveram a infância ao seu lado, especialmente aqueles que, como ele, haviam enfrentado a dura realidade das ruas. Em um sábado, pela manhã, ele convidou para um encontro, no centro comunitário do Jardim Helena, algumas pessoas que fizeram parte daquela época, amigos, vizinhos e até mesmo a vizinha que o acolheu quando criança. Sentados em círculo, entre sorrisos, tímidos e lágrimas, Renan compartilhou a história que acabara de revelar para o Brasil. Falou sobre Faustão, a carta, o reencontro com a família, e como tudo isso havia transformado sua vida para muitos ali. Aquela história representava mais do que a trajetória de um apresentador famoso e seu filho desconhecido. Era a prova de que, mesmo em meio a dificuldades, era possível construir novas histórias, resgatar sonhos e reconstruir laços. Luciana estava presente, observando de longe, emocionada com a força daquele momento. Quando o encontro terminou, Renan sentiu uma paz que há muito não conhecia. Aquele passado difícil, antes cheio de sombras, agora começava a ser iluminado pelo calor da verdade, do perdão e do amor. E ele sabia. A jornada estava longe de acabar, mas, pela primeira vez, estava trilhando o caminho certo. Os meses seguintes trouxeram transformações profundas na vida de Renan e Luciana. O projeto social cresceu, conquistando o apoio de diversas organizações e voluntários. Jovens que antes viviam à margem começaram a encontrar oportunidades e esperança, enquanto Renan se fortalecia como líder e exemplo no campo pessoal. Renan desenvolveu uma relação cada vez mais próxima com a família de Faustão. Reuniões, festas e pequenas celebrações se tornaram frequentes, e os fantasmas do passado, pouco a pouco, davam lugar a um sentimento de pertencimento e amor. A Luciana, que sempre esteve ao lado dele, sentia-se parte de uma história maior, onde o amor e o perdão eram as verdadeiras forças motrizes. Em uma tarde ensolarada, sentados no jardim da casa de Dona Marissa, Renan sorriu para Luciana e disse: "Nunca imaginei que um segredo pudesse se transformar em um recomeço assim." Ela apertou sua mão, olhando nos olhos dele. Às vezes, é na dor que a gente encontra a maior força, e essa história é só o começo. Enquanto o sol se punha no horizonte, a promessa de novos capítulos iluminava o caminho de todos os que, de alguma forma, tiveram suas vidas entrelaçadas por aquele pedido misterioso no hospital, uma história real, humana e cheia de esperança. A repercussão do reencontro entre Faustão e Renan continuava ecoando na mídia. Mas agora, algo novo surgia. A valorização do lado humano por trás das celebridades. Renan foi convidado para participar de debates e programas que discutiam os desafios da paternidade, a importância da verdade e a superação de traumas familiares. Em uma dessas ocasiões, durante uma entrevista ao vivo, Renan foi questionado sobre o impacto da revelação em sua vida pessoal. Com a serenidade que conquistara, respondeu: "Descobrir meu pai e contar essa história não foi fácil. Mas percebi que todos carregamos segredos, e o mais importante é ter coragem para enfrentá-los. Eu sou muito mais que filho do Faustão. Sou um homem que busca reconciliação e faz o que pode para transformar o passado em aprendizado." Sua fala emocionou muitos telespectadores, gerando um movimento nas redes sociais que destacava a importância do diálogo aberto e da empatia nas famílias. Luciana, sempre ao lado dele, sentia orgulho da força do homem que Renan estava se tornando e do legado de amor e coragem que, mesmo com falhas, Faustão deixara para trás. O país começava a entender que a verdadeira fama está em ser humano, em aceitar os próprios erros e em buscar redenção, não apenas diante das câmeras, mas na vida real, onde os corações batem e as histórias se escrevem. Com o reconhecimento público e o apoio crescente à sua história, Renan sentiu que era hora de focar ainda mais na transformação pessoal e social que começara. O projeto no Jardim Helena ganhou novos parceiros, inclusive instituições educacionais e o NGS, que viam na iniciativa uma forma real de impactar a vida dos jovens, apesar da visibilidade.
Renan manteve a humildade e o compromisso com aqueles que sempre estiveram ao seu lado, a filha, os antigos amigos e a comunidade que o viu crescer. Ele sabia que cada conquista, por menor que fosse, representava uma vitória contra o silêncio e o abandono que marcaram seu passado. Luciana acompanhava de perto esse processo, ajudando a estruturar os programas e oferecendo suporte emocional. Quando as memórias dolorosas surgiam numa tarde quente, sentados sob a sombra de uma árvore no centro comunitário, Renan falou: sei que a jornada ainda é longa, mas cada passo que damos, cada sorriso que conseguimos arrancar de uma criança, vale tudo isso. A mudança começa com coragem e paciência. Luciana sorriu, apertando a mão dele. E você tem as duas. Enquanto o sol brilhava lá fora, dentro daquele espaço simples, um futuro mais justo e cheio de esperança começava a ser construído. Um futuro onde histórias como a deles poderiam ser contadas, não com vergonha, mas com orgulho e inspiração. Os meses passaram e Renan viu o impacto real que sua história e o projeto social estavam causando. Jovens que antes viviam à margem começaram a acreditar em si mesmos, a vislumbrar possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. O Jardim Helena, que por tanto tempo fora apenas um nome em um papel, tornou-se um símbolo de transformação. Mas além das conquistas externas, Renan percebeu que também precisava reconstruir pontes dentro de si mesmo. Passou a frequentar sessões de terapia, buscando entender as feridas profundas que a ausência e o silêncio de Faustão haviam deixado. Com o apoio de Luciana, ele se abriu para a dor e para a esperança. Em uma dessas sessões, falou pela primeira vez sobre a filha, como ela era seu porto seguro, a luz que o mantinha firme. Como queria que ela crescesse sabendo a verdade, mas com a segurança de que era amada incondicionalmente. Luciana, por sua vez, também se sentia fortalecida. Sabia que a jornada deles ainda tinha muitos capítulos pela frente, mas que o mais importante era caminhar juntos, com honestidade e amor. Naquele momento, a história que começou com um pedido misterioso no hospital transformava-se em uma jornada de cura, reconciliação e novos começos, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor verdadeiro encontra sempre um caminho. Com o passar do tempo, o projeto social liderado por Renan no Jardim Helena consolidou-se como uma referência de apoio e transformação para a juventude local. As oficinas de leitura, música e teatro ajudavam a despertar talentos e fortalecer a autoestima, enquanto o reforço escolar e o atendimento psicológico ofereciam ferramentas para enfrentar os desafios diários. Renan tornou-se uma figura inspiradora, não só pelo sobrenome que carregava, mas pela história de superação que construía com suas próprias mãos. Ele sabia que o legado de Faustão, que por tantos anos viveu entre holofotes e segredos, finalmente ganhava um novo significado, aquele de um homem que, mesmo com seus erros, amou e fez o possível para proteger quem amava. Luciana, sempre ao lado dele, observava com orgulho a transformação que aquele pedido misterioso no hospital desencadeou. Não era apenas a revelação de um segredo, mas o começo de uma nova vida, cheia de propósito e amor. Enquanto o sol se punha sobre o Jardim Helena, Renan olhou para o horizonte e sorriu, sabendo que aquela era apenas a primeira página de muitos capítulos que ainda seriam escritos, capítulos de esperança, de cura e de um amor que nunca morreu. Renan sabia que, apesar de toda a transformação em sua vida, havia uma conversa que precisava ter mais do que qualquer outra. Com sua filha, ela era a razão pela qual ele seguia em frente, a motivação para enfrentar os desafios e carregar a história que agora era pública. Numa tarde tranquila, sentados no parque perto de casa, Renan decidiu que era hora de compartilhar com ela quem realmente era seu avô, aquele homem que, apesar da ausência, tinha um lugar especial em seu coração. Com voz calma e olhos cheios de amor, ela explicou: sabe, filha, eu tenho uma história para te contar. É sobre o avô que você nunca conheceu, mas que sempre te amou, mesmo de longe. Ela ouviu atentamente, curiosa e sem medo. Renan continuou: ele era um homem muito famoso na televisão, o Faustão. E, mesmo que ele não estivesse aqui com a gente, ele deixou um legado de amor e coragem para todos nós. Ela sorriu e abraçou o pai. Eu gosto dele, papai. Renan sentiu uma paz profunda. Ali, naquele abraço, estava o verdadeiro sentido de tudo que havia acontecido.
A reconstrução dos laços, o perdão e a esperança para o futuro. Após compartilhar sua história com a filha, Renan sentiu que a jornada de descobertas ainda estava longe do fim. Ele sabia que precisava decidir como queria seguir vivendo essa nova realidade, entre o passado que descobriu e o futuro que desejava construir. Sentado com Luciana numa tarde calma, ele falou sobre seus planos. Quero continuar com o projeto social, ajudar mais jovens a encontrarem um caminho, mas também quero ser um pai presente, alguém que não repita os erros que meu pai cometeu. Luciana sorriu, apoiando cada palavra. Você já está fazendo isso, Renan, e vai fazer ainda mais. Renan sabia que teria desafios pela frente, o peso da fama repentina, as cobranças, as expectativas, mas sentia que agora tinha uma base sólida para seguir em frente. Ele decidiu que faria sua própria história, honrando o legado de Faustão sem se prender aos erros do passado. E assim, com coragem renovada e o coração aberto, Renan escolheu viver o futuro que sempre desejou, cheio de amor, verdade e esperança. Com a decisão firme de construir um futuro pautado na verdade e no amor, Renan passou a investir ainda mais no seu projeto e na relação com a filha. Cada dia era uma oportunidade para plantar sementes de esperança, tanto para ele quanto para aqueles que o acompanhavam. No centro comunitário do Jardim Helena, ele organizou uma pequena cerimônia para celebrar os avanços da iniciativa. Estavam presentes jovens, familiares, voluntários e representantes da comunidade. Em seu discurso, Renan falou com emoção. Não é fácil transformar dor em força, mas é possível. E cada um de vocês que enfrenta desafios diariamente pode escrever sua própria história, cheia de coragem e superação. Luciana, ao seu lado, sentia orgulho do homem que ele estava se tornando, alguém que, mesmo diante das adversidades, escolhia ser luz para outros. A cerimônia terminou com aplausos e sorrisos, e Renan soube que, apesar dos caminhos difíceis, ele estava reconstruindo sonhos, os seus e os de muitos ao seu redor. Enquanto o projeto social crescia, Renan sentia que algo ainda precisava ser feito para fechar verdadeiramente os ciclos em sua vida. Um encontro final com o passado, para perdoar e ser perdoado. Com a ajuda de Luciana, ele organizou um encontro com pessoas que marcaram sua infância e juventude, amigos de rua, professores, vizinhos e todos que, de alguma forma, fizeram parte da história que o levara até ali. E naquela reunião, repleta de emoção e sinceridade, Renan abriu seu coração, falou sobre suas dores, seus medos, mas também suas conquistas e esperanças. Quando terminou, um dos amigos mais antigos se aproximou e o abraçou forte, dizendo: "Você é um exemplo, Renan. Não só para nós, mas para todo mundo que pensa que não pode mudar." Luciana, emocionada, viu o brilho nos olhos de Renan, um brilho de quem finalmente encontrara a paz. Aquele abraço, carregado de afeto e aceitação, foi o símbolo da cura que ele tanto buscava. Anos se passaram desde o pedido misterioso no hospital que mudou para sempre a vida de Luciana e Renan. O homem que muitos conheciam apenas como Faustão agora era lembrado também pelo filho que ele amou silenciosamente, e pela história de coragem, perdão e transformação que nasceram desse segredo. Renan continuava à frente do projeto social, ampliando seu alcance e impactando vidas com a mesma intensidade que o pai, embora de uma forma muito diferente. Luciana seguia ao seu lado, firme e dedicada, mantendo viva a memória do marido com respeito e amor. O país, que testemunhara a revelação e a trajetória da família, aprendeu que, por trás de cada rosto famoso, há histórias humanas, cheias de imperfeições, escolhas difíceis e lições preciosas. E no fim, o verdadeiro legado de Faustão não foi o brilho dos palcos, mas a coragem de enfrentar seus medos e a capacidade de amar, mesmo quando a vida impõe silêncios. E assim, a história que começou com um pedido no hospital se transformou em um farol para muitos, iluminando caminhos e mostrando que, por mais complexa que seja a vida, sempre há espaço para a esperança. Mais histórias fascinantes como essa no nosso canal. Seja bem-vindo!